A gente já sabia disso. Pesquisas recentes falam que o QI médio do brasileiro é 88. Dizem que é entre 80 e 88. Na natureza, o macaco, algumas espécies são um exemplo, que o QI médio é 90. Se o QI médio de um macaco pode ser superior ao de um ser humano, o que está acontecendo com essa sociedade? Onde está o erro? O povo brasileiro, entre aspas, é burro? É isso mesmo? O povo brasileiro não é burro. O brasileiro vive uma sequela e consequência, resultado da nossa sociedade antiga, de todo o nosso histórico como nação, onde o brasileiro sempre foi manipulado, onde o brasileiro sempre foi subjugado, onde o brasileiro sempre foi pouco estimulado a se desenvolver. E qual é a grande diferença para outras nações que a gente tem, que são mega desenvolvidas, como resultado de uma sociedade? E vocês vão entender onde eu quero chegar. A diferença está na mentalidade desses povos. Independente de visão política, independente de religião, independente de religiosidade, independente de próprio desenvolvimento, situações e consequências que aquele país ou aquela nação passou, o que diferencia é a mentalidade. Tudo a gente classifica como cultura, né? E a cultura é muito importante. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer com cultura. Cultura eu não quero dizer o cinema, o teatro, não é isso? Eu estou falando assim, sabe a galera do Sul? Pô, eles têm a cultura disso e disso daquilo. Sabe o pessoal que curte funk? A cultura deles é assim, assim, assado. Sabe o pessoal que mora na praia? Tem uma cultura do não sei o que, não sei o que lá. Sabe a cultura do carioca? É assim, assim, assado. A gente traz as questões culturais, que elas são parte da beleza, né, do Brasil. A cultura é muito forte aqui. E a cultura tem um lado muito importante, que quando um gringo vem para o Brasil, nossa, ele fica enlouquecido. Quando os estrangeiros vêm para o Brasil, eles ficam enlouquecidos. Por que eles ficam enlouquecidos? Porque eles se deparam com cultura. Eles vão para o Rio, é uma cultura carioca. Eles vão para o Nordeste, tem a cultura de Recife, tem a cultura de Pernambuco, a cultura da Bahia, que tem outra pegada. Aí o cara vai para o Sul, vai para Gramado e tem uma cultura. Tudo isso é cultura. Aí ele volta, ele vem para São Paulo e tem uma cultura, a gastronomia de uma cidade que não dorme, não sei o que. Os caras ficam enlouquecidos. Porque no país deles não existe isso. Essa potência e essa força da cultura do jeito que nós temos aqui no Brasil. Esse tipo de cultura que eu estou citando, ele tem um ponto muito positivo. Povos e nações que não têm essa cultura tão forte, todos os povos têm as suas características. Isso pode fazer parte da sua cultura. Mas eles não entendem que aquilo é totalmente cultural, não tem uma visão sobre isso somente. Porque a cultura deles é mesclada com o desenvolvimento de uma mentalidade, entende? No Brasil, falando aqui da nossa realidade, a gente tem muita cultura e pouco desenvolvimento de mentalidade. Por que eu estou falando sobre uma questão geral aqui do nosso país? E aí eu vou fazer o link do que eu estava contando sobre as minhas experiências profissionais. Trabalhando em áreas de ponta, em empresas como eu já trabalhei, qual era o meu desafio principal? Trazer novos processos e uma nova visão para implementar inovação, novidades, um olhar de crescimento, um olhar de estar na ponta do negócio. O trabalho de inovação é totalmente isso. Eu sempre fui muito conectado com a inovação do Vale do Silício, com a mentalidade das grandes corporações, até de todas as formações que eu fiz e todos os treinamentos e tudo que eu participei. Então isso está muito enraizado em mim. Em todas as empresas que eu trabalhei, quando eu tinha esse desafio, eu falava, beleza, vamos começar a implementar novos fluxos, novos processos, uma nova maneira de conduzir as coisas, um novo olhar para o resultado dos produtos e etc. E a parada não é sobre tecnologia, sempre vai ser sobre pessoas. Ou seja, quando eu olhava, fazia um mapeamento 360 da própria estrutura da empresa, fazia todo um levantamento, um mapeamento do que precisava ser feito para começar a se fazer um trabalho de implementar inovação,
eu me deparava com crenças limitantes, com uma cultura extremamente antiquada, com uma mentalidade extremamente pouco estimulada, com pessoas trabalhando no batidão da própria vida profissional. A maioria das pessoas só queriam chegar, bater o seu ponto, fazer o seu trabalho e ir para casa e no dia seguinte repetir esse batidão. Isso está certo? Não é certo nem errado. É uma condução da sua própria vida e da sua própria realidade, certo? Ok, tá tudo bem. Só que para a gente implementar mudanças e transformações, a gente precisa olhar primeiro para as pessoas. E quando eu olhava para as pessoas, inclusive eu vivenciei isso em várias empresas, eu percebia que primeiro, antes de implementar qualquer fluxo, processo ou mentalidade de inovação, era preciso fazer um trabalho com as pessoas primeiro. A gente tem que olhar para as pessoas. E o fato de perceber que, se do jeito que a empresa estava, do jeito que era a cultura interna da empresa, daquela tal empresa, qualquer movimento de mudança, transformação, inovação, olhar para frente, olhar para o futuro, se adequar às novas tecnologias, pensar nos detalhes do design, da cultura do design, da experiência do cliente, tudo mais, etc, etc, etc. Tudo isso que fosse implementado, se fosse implementado sem nenhum plano para as pessoas, seria implementado a fórceps, seria empurrado goela abaixo de todo mundo. Sabe o que aconteceria? Todo mundo estaria sendo obrigado a fazer, a produtividade ia cair, as pessoas iam ficar mais insatisfeitas, porque estariam sendo forçadas a fazer algo ou de uma outra forma, ou mudanças significativas dentro do negócio em si, e as pessoas acabariam tendo uma consequência no seu próprio desempenho individual, no desempenho das áreas, nos resultados. Fazer esse tipo de transformação é literalmente caminhar dentro do caos, é literalmente isso. Então, o que eu fazia quando eu tinha esse desafio nas empresas que eu passei? Eu sempre colava com o RH, que quem é que determina a cultura da empresa? Na verdade, não é o RH que determina, o RH dissemina a cultura determinada pela alta liderança, pelo CEO, pelos diretores executivos, pelo conselho e etc. Quando a gente tem uma estrutura corporativa dessa forma. São eles que determinam como vai ser a cultura da empresa. O RH é um disseminador daquela cultura. Toda empresa tem um DNA e toda empresa tem uma cultura. Só que eu entendi, quando eu olhava e fazia um mapeamento disso, do que precisava ser implementado em termos de inovação, de tecnologia, de mudança, blá, 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 eu entendia também que tinha um DNA cultural da própria empresa e que a gente esbarrava em duas questões que eram os dois principais desafios iniciais, que era diminuir, minimizar a interferência que a cultura da empresa tem no comportamento das pessoas, que isso é uma coisa que não se tira totalmente, mas se dilui para que as pessoas estejam propensas a receber uma nova enxurrada de conceitos da própria cultura da empresa para fazer uma transformação ali. A chamada transformação cultural, né? Só que tinha um outro fator que era que a gente esbarrava também nesse olhar 360. Isso nos meus levantamentos, na minha percepção, conversando com as áreas, entendendo como as empresas funcionavam, né, em si. Que era a mentalidade das pessoas. Ou seja, para fazer qualquer mudança dentro de uma empresa, você precisa fazer uma transformação na cultura e fazer uma transformação na mentalidade das pessoas. E no caso da mentalidade não é transformar, é impulsionar, potencializar, trazer novos conhecimentos e agregar conhecimentos para que as pessoas transformem ou potencializem com todo esse conhecimento. Claro que cada um faz quando quer, qualquer pessoa muda quando quer, realiza quando quer, não é porque está sendo imposto. Quando está sendo imposto por algo, aquilo ali vai durar um tempo, não se torna algo longínquo e proveitoso. E aí esbarrava na questão da própria mentalidade das pessoas, que tem a ver com o que eu falei com um pouco do QI do brasileiro, mas isso não tem a ver com ser burro ou não ser burro. O Einstein já dizia sabiamente que a gente não pode medir a capacidade e a inteligência de um peixe pela atividade de subir em árvores. O peixe nadando é nota 10 e o peixe subindo em árvore é nota 0. Como o urso nadando é nota 4 e subindo em árvore é nota 10. Olha aí o paralelo que Einstein fazia. De fato, tem muito mais a ver com a própria mentalidade, desenvoltura e desenvolvimento das pessoas. O que eu estou querendo dizer aqui é que as pessoas não deixam de buscar conhecimento, mas as pessoas só vão em busca do conhecimento técnico, básico, que leva elas a um cargo dentro de uma empresa. Essa é a mentalidade do brasileiro médio.
E tem uma coisa que me incomoda muito, que é quando a gente fala de algo mediano. Sabe o que é mediano? A gente tem nossa sociedade muita gente mediana em tudo que faz. Mediana não é uma ofensa ser mediano. Não é um xingamento, não é uma ofensa. É uma característica, é um fato, é uma constatação. Porque a explicação do que é ser mediano é estar na média. É não fazer nada demais, é fazer o básico. Simplesmente isso. É o que o brasileiro tem como a sua cultura. Infelizmente, a gente precisa falar sobre isso. Eu amo o meu país, eu amo ser brasileiro, mas eu confesso que isso me incomodou muito toda vez que eu me deparava com essas questões dentro das empresas. Então, eu entendi que existiam essas duas barreiras, da transformação da cultura dentro da empresa e do apoio, da mudança e da potencialidade, da mentalidade das pessoas. E aí, eu fazia um trabalho com o RH, eu colava com o RH, depois de fazer um levantamento, eu sempre conversava com todas as áreas e tal, como eu já falei, porque até o trabalho com inovação, ele pede a colaboração, né? Colaboração é um dos pilares de qualquer transformação, de qualquer empresa de sucesso. Quando a empresa tem produtos de sucesso, a colaboração é um dos pilares disso, né? Então, beleza, eu sempre me relacionei muito bem com as áreas, mas nesse relacionamento também eu entendia quais eram os gaps das áreas, como as áreas tinham o seu movimento de cultura e tudo mais. Em cima disso, eu colava com o RH e depois de fazer todo esse levantamento que eu falei, eu fazia algumas propostas para o RH. Vamos fazer uns workshops, vamos fazer uns treinamentos, vamos movimentar um pouco as questões aqui dentro da empresa, vamos trabalhar um pouco a transformação cultural, porque eu chegava para o RH para falar da transformação cultural e aproveitava com esse embalo. Tem o desenvolvimento do profissional, o desenvolvimento da área, o RH está muito conectado com isso. Então, aproveitava esse olhar do RH, esse ímpeto do RH de transformar, e nem todo RH é uma realidade também, ele é inovador, a verdade é essa. Então, eu, como um cara de olhar de tecnologia e inovação, eu chegava e fazia essas propostas para o RH. Todos os RHs adoraram todas as vezes que eu cheguei, porque os RHs entendiam que era muito valioso tudo isso. E aí eu fazia propostas para os RHs, tanto que eu fiz vários workshops, eu fiz vários treinamentos, eu fiz várias capacitações com a galera, falando de diversos assuntos. Olha só para vocês entenderem. E nesse olhar de falar de diversos assuntos, as pessoas ficavam enlouquecidas porque eram temas abordados que poucas empresas fazem. Mas isso tudo está correlacionado com a transformação da mentalidade e da potencialização da mentalidade. Além do que ajudaria demais na transformação da cultura da empresa, certo? Olha a minha visão e o meu plano para ajudar a criar a base no terreno, a estrutura no terreno, e isso era benefício para a empresa inteira, obviamente, né? Não era só para a minha área, inclusive. Então aí também entrava o meu propósito pessoal e profissional. Isso é uma outra parada que vocês vão, em algum outro vídeo, entender. E nisso, os RHs topavam fazer isso. E eu me juntava com os líderes de RH e tudo mais, e fazia propostas para eles. Eu estava pensando a gente fazer um treinamento assim, um workshop assado. Eu já fiz workshops dentro de empresas de tudo que vocês possam imaginar. Como, por exemplo, sobre o propósito. Qual o RH que dá treinamento de propósito para os seus colaboradores? Qual o RH que dá treinamento de olhar de negócios, de visão de carreira, de capacidade criativa? Nenhum RH faz isso por si só. Ou, não posso generalizar, nenhum RH não, pouquíssimos fazem. E eu propus isso. E nessas empresas que eu atuei, os RHs toparam, porque eles viram muito valor nisso. E isso foi um sucesso, um sucesso. Então, eu abria na minha agenda de trabalho, tal, espaço para montar esses materiais e tal, e fazia esses treinamentos, esses workshops, essas capacitações, enfim, essas masterclass, que também poderia ser chamado assim, né? Isso tudo tinha muito resultado. Eu trabalhava com os pequenos grupos dentro da empresa, fazendo esse trabalho em paralelo, para começar a colher os frutos num curto espaço de tempo, trazendo esse estímulo e esse conhecimento para as pessoas. Eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Uma das empresas que eu estava me pediu para mentorar dois profissionais que eles viam muito potencial com essa questão, com esse olhar da mentalidade, com esse olhar do propósito, da visão sistêmica, enfim,
para desenvolver um olhar de negócios, de negociação, das famosas soft skills, né? Que o meu trabalho principalmente era trazer muita soft skill, que depois de um tempo passaram a se chamar Power Skills, que são as super capacidades que todos nós podemos desenvolver e devemos desenvolver para que a gente trilhe na nossa vida um caminho na nossa vida e na nossa carreira profissional além do mediano. Todo mundo está aqui, ou a grande massa está aqui no mediano. Se você se destaca um pouquinho com softs e power skills, você se destaca no mercado de trabalho, você começa a se destacar na sua função, na sua atividade, na sua área, você começa a se tornar um profissional de alto valor. E é nisso que eu focava sempre, que eu queria que as pessoas se transformassem em profissionais de alto valor. E aí uma empresa me propôs para mentorar 2 profissionais. E eu, beleza, fui conversar com eles, montei, fiz entrevista, bati um papo, entendi como funcionava tudo, entendi o momento de vida, as dificuldades, fiz um super questionário, um super bate-papo, entendimento sobre eles, para entender um pouquinho para onde direcionar essa mentoria e montei um material, comecei a fazer mentoria com eles. De forma surpreendente, vamos lá, só fazendo um adendo aqui, um parêntese, eu montei uma mentoria nível 1, básica, que puxava um salto, trazendo soft skills, mas puxava um salto de mudança de mentalidade, mas algo muito básico. Montei e começamos a fazer a mentoria. Eles só aguentaram 2 encontros, não aguentaram o terceiro encontro, não aguentaram, não conseguiram acompanhar, não tiveram capacidade, deram um bug, deu curto-circuito nos caras. Desculpa falar desse jeito, mas foi o que aconteceu. Acharam muito para eles naquele momento. E aí eu fui, revi todo o levantamento e todo o plano que eu tinha feito de mentoria para eles. E constatei, mais uma vez, que eu já tinha feito isso antes, mas eu fui lá olhar tudo e eu constatei que eu tinha montado como se fosse um nível 1 de salto, que eles subiriam para começar a ter uma mudança de mentalidade e absorver algumas soft skills. De verdade, eram 10 encontros. Então tinha todo um passo a passo e todo um desenvolvimento natural. E eles deram um bug e deram curto. E isso me assustou muito porque eu entendi que eles não tinham capacidade. Primeira coisa, eles não tinham capacidade naquele momento de receber as informações e de refletir sobre as informações, porque estavam numa zona de conforto absurda, porque já estavam bem no trabalho, razoavelmente bem. Tinham muita estrada para se desenvolver e para crescer, mas estavam numa zona de conforto absurdamente terrível para a vida deles, para a carreira deles. Quando eles começaram a se deparar com possibilidade de desafios para se desenvolver, bugaram. Isso me deixou muito assustado, seguindo tudo que eu estou trazendo e falando para vocês. Isso vai com estruturas da nossa sociedade, crenças limitantes, o próprio desenvolvimento do nosso ensino, as características do povo brasileiro, o nosso QI médio, que é pouco estimulado, estou falando das grandes massas. Envolve isso tudo. E eu me deparei de novo com isso. Aí me deu um desespero, né? Aí fiquei desesperado com isso. Mas isso me trouxe grandes reflexões. E nesse momento, eu já estava começando a fazer minhas imersões nos meus próprios estudos de meu desenvolvimento de propósito, porque eu sempre tive o meu propósito profissional. Mas eu achava que eu precisava entender qual era o meu propósito de vida como um todo, porque eu acredito num outro nível, eu estou falando que todo mundo tem que ter um propósito, tá? Se eu pegar agora o microfone e sair na rua aqui, aleatoriamente para 10 pessoas, de supetão me perguntar qual o seu propósito de vida, ou perguntar qual o seu propósito profissional, na lata, 7 talvez não saibam responder. Dá curto na hora, não sabe responder. Ou nunca pensaram sobre isso, ou tem preguiça de desenvolver algo para chegar em algo de fato que faça sentido. O brasileiro é muito esperto, muito malandro, no bom sentido e no mau sentido da palavra, nós somos assim, mas somos muito preguiçosos também, no bom sentido e no mau sentido da palavra. O que é a preguiça do brasileiro? É saber curtir a vida? O brasileiro sabe aproveitar a vida. Mas a preguiça nos leva também num outro caminho de procrastinação, de não se desenvolver, de ter preguiça de avançar, de ficar na zona de conforto, não é verdade? Então a gente tem os dois lados aí, tudo tem os dois lados, né? Então se eu perguntar na rua para 10 pessoas, 7 não conseguem me responder, isso é fato. Nesse período eu já estava no meu movimento de desenvolvimento espiritual, porque eu queria encontrar o meu propósito maior, superior, fora o propósito profissional que eu já tinha. Muito bem claro, muito bem definido para mim. E como eu ia encontrar o meu propósito profissional? Estudando, fazendo imersões, mergulhando em mim. E nesse mergulho em mim, eu tive anos de estudo, de aprendizado, elevei e aumentei o meu propósito de vida.
Entendi que as pessoas não saem da zona de conforto se elas não tiverem afim. A zona de conforto é muito perigosa, porque a zona de conforto deixa as pessoas na média, torna as pessoas medianas. Quando você começa a se desenvolver, que você começa a desenvolver habilidades, conhecimento de soft skills, power skills e outras questões que envolvem a mentalidade, você começa a se destacar e se transforma em um profissional de alto valor. E esse profissional de alto valor é o que todo mundo quer ser. Olha só que curioso. Quer o resultado, mas não quer aturar e suportar e se dedicar ao processo. Olha para o troféu, mas não vê a cicatriz de quem conquistou o troféu. Essa ainda é a mentalidade do brasileiro. Olha a preguiça aí que eu falei. Eu trouxe nesse projeto o objetivo de transformar a mentalidade de milhões de pessoas. Eu não me importo se eu estou falando para ninguém, porque se eu transformar a vida de uma pessoa, se eu trouxer sementes e essa pessoa entender, aprender, aproveitar o conteúdo aqui e os meus anos de experiência, tanto de vida quanto profissionais, e todos esses estudos, se a pessoa pegar aquilo, se uma pessoa pegar isso, fizer suas reflexões e começar a aplicar e decidir trilhar caminhos mentais, de energia, de ação, de atitude, de entendimento, de conhecimento para sua própria vida profissional, se uma pessoa fizer isso, missão cumprida aqui para mim, eu vou estar super feliz. Porque eu estou falando aqui para ninguém agora, para 0 pessoas, isso não me importa. Porque para mim o objetivo é esse também. É colocar aqui o conhecimento e deixar ele disponível. É isso. O conhecimento aqui vai ficar disponível, vou compartilhar todo o meu conhecimento. Totalmente, vou deixar disponível. Quem tiver a iniciativa de pegar e conseguir trazer para si, vai aproveitar bastante, pode ter certeza. Aqui não são atalhos. Eu não vou trazer atalhos para ninguém. Eu vou deixar tudo muito mastigado. Entende? É diferente. É muito diferente. Os atalhos são bons, mas muitas vezes são perigosos. E aqui eu vou falar de mentalidade, soft skills, power skills, inteligência emocional, negociação, oratória, comunicação, capacidade e criatividade, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal, questões muitas vezes ligadas às vivências emocionais, além do que agregando todo o meu conhecimento sobre ações, atitudes e movimentos direcionados e com intenção, poder mental, visão, realização, tudo isso vai estar aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e siga o nosso canal, para você começar a acompanhar todo o conteúdo disponibilizado aqui e para que isso também se torne um hábito de estudos, de reflexões, de entendimento de si. Tudo que eu trouxer aqui de conhecimento e que eu vou estar compartilhando com muita alegria é para que sementes sejam colocadas dentro de cada um que queira receber essas sementes, para que cada um faça suas próprias reflexões e que cada um vá em busca do seu próprio desenvolvimento.